Hoje eu estou aqui para falar de um tema muito importante que é a osteoporose, pois basta lembrar que na época de Jesus Cristo a expectativa de vida das mulheres era de tão somente 23 anos. Hoje no Brasil é 79 anos e a cada 10 anos que se passa, as mulheres aumentam em 3 anos a expectativa de vida. Isso explica melhor o porquê que está aumentando a osteoporose, porque as pessoas estão vivendo mais. Então esse tema é de fundamental importância para falarmos sobre a saúde óssea. A osteoporose é uma redução da massa óssea, uma alteração da estrutura do osso. Isso vai causar uma fragilidade do osso e, portanto, aumenta o risco de fratura. Uma outra coisa também que aumenta é de perda dentária, que pouco se fala no país. O que é a estrutura óssea? A estrutura óssea é como se fosse uma rede no gol, no futebol, né? Então nós temos a rede, aquele quadriculado. Quando rompe, por exemplo, uma linha, o quadriculado aumenta. Se romper uma outra, aumenta mais. Isso significa que se tiver um impacto, aumenta o risco de fratura. Isso é a osteoporose. Deve-se salientar que a osteoporose é 4 vezes mais frequente do que em nós homens. Portanto, o maior risco de fratura ocorre nas mulheres do que nos homens. Osteoporose implica numa redução de massa óssea maior do que a osteopenia. Então nós teríamos assim, normalidade, uma perda um pouco maior é a osteopenia e uma perda muito maior a osteoporose. Então, isso significa que uma mulher com osteoporose, ela tem um risco maior de ter uma fratura e de perda dentária do que uma mulher com osteopenia. Mas nós não devemos esquecer que osteopenia, por ser uma perda menor do que osteoporose, o número de mulheres é muito maior do que mulheres que têm osteoporose. Então, isso implica que uma mulher que tenha osteoporose tem um risco maior de ter fratura do que uma mulher com osteopenia. No entanto, em números absolutos, as mulheres que têm osteopenia, o número de mulheres com osteopenia que têm fraturas é maior do que o número de mulheres com osteoporose. Por quê? Porque o número de mulheres osteopênicas é gigantescamente maior do que com osteoporose. Essa é uma pergunta bastante frequente. Nós não devemos esquecer que a osteoporose é uma doença silenciosa. Portanto, quando a mulher tem a primeira manifestação, significa a fratura óssea. Portanto, já é tarde. É muito importante que vá ao seu médico para fazer o diagnóstico e fazer a terapêutica ou o tratamento adequado. Nós não devemos também esquecer que uma mulher que tem uma fratura no colo do fêmur, uma fratura no fêmur, o risco de mortalidade é de 20% nos primeiros 6 meses. Uma mulher que tem uma fratura vertebral, que é o chamado desabamento vertebral, o achatamento da vértebra, implica não só no aspecto de dor bastante intenso, por 2 a 4 semanas, mas também aumenta o risco de mortalidade. Por isso é de fundamental importância ir ao médico para ver se tem alguma coisa e, se tiver, tomar as medidas necessárias. Importante salientar que 60% da osteoporose é determinada geneticamente, ou seja, se a mãe tem osteoporose, você tem maior possibilidade de ter osteoporose. Mas nós também não devemos esquecer que esse gene, a parte genética, pode ter vindo de uma avó, de uma bisavó e, portanto, a parte genética é mais importante. Mas nós não devemos esquecer que 90% da massa óssea a mulher adquire até os 20 anos. E para isso é importante não só a parte genética, mas também a atividade física
Atividade física como andar, como correr, como musculação. Também nós não devemos esquecer a parte alimentar, os alimentos ricos em cálcio, que são, por exemplo, os lácteos, né? Leite e derivados. Deve-se salientar também que os 10% restantes, né? Eu falei que 90% era adquirido até os 20 anos. Dos 20 aos 30 ou 35, a mulher adquire os 10% restantes. A partir daí, fica mais ou menos estável com uma discreta redução, praticamente quase nada, 0,18% a 0,30% ao ano. Mas, chegando perto da menopausa, a mulher começa a ter uma perda de ósseo um pouquinho maior. Mas o grande problema ocorre quando ela entra em menopausa, quando você entra em menopausa. O que acontece? Nos primeiros 5 anos após o início da menopausa, a mulher reduz, tem uma perda de 2 a 6% ao ano. Portanto, se ela for uma perdedora rápida de osso, o que é perdedora rápida de osso? É quando ela tem uma redução de 5 a 6% ao ano. 5 a 6% ao ano, vezes 5 anos, ela tem uma perda de 25 a 30%. Então, uma mulher que tinha um osso normal pode passar a ter uma osteopenia e ou osteoporose. Passados os 5 primeiros anos, a mulher tem uma perda ou redução de 1 a 2%. Portanto, esse é o grande problema. Então, mensagem: é importante que os seus filhos façam uma atividade física adequada, tenham uma ingesta adequada de cálcio, e é importante também a parte genética, que é a preponderante, que representa 60%. A abordagem da osteoporose, ela deve ser feita de várias maneiras. Uma delas, lembrar que os medicamentos podem melhorar e podem reduzir o risco de fratura em 50% a 60%. Portanto, quem tem osteoporose, de preferência, deve tomar o medicamento. Mas também nós não devemos esquecer que a atividade física é de fundamental importância e também os hábitos alimentares. Também não devemos esquecer de falar de alguns vícios. Por exemplo, o tabagismo, ele aumenta a perda de massa óssea. O excesso de ingestão de bebida alcoólica, mesma coisa, aumenta a perda óssea. A ingestão exagerada de sal também aumenta o risco de osteoporose ou de piorar a osteoporose pré-existente. Eu gosto de comparar, para você ter uma ideia do que é osteoporose, com 2 galhos. Imagine 2 galhos, representados aqui pelos meus 2 polegares. O da direita é um galho seco, que está no chão. Se eu pegar e fizer isso, curvar, o que acontece? Ele quebra. Ou seja, se for o osso, é a fratura. Esse outro aqui, que está do meu lado, do meu polegar esquerdo, eu tiro da árvore, é da mesma grossura. Se eu fizer isso, ele enverga, mas ele não quebra. Então, os medicamentos para a osteoporose não significa que ele vai aumentar obrigatoriamente a grossura do osso, mas ele vai melhorar a estrutura óssea e reduzir o risco de fratura em torno de 50% a 60%. As regiões mais afetadas pela osteoporose são a coluna, principalmente a coluna lombar. O que é a coluna lombar? É a parte da coluna que está em torno, mais ou menos, no equivalente à nossa frente, à região do abdômen. O que acontece? A fratura lombar significa a vértebra que estava assim, ela se achata. Então, por exemplo, uma mulher vai abrir uma janela, de repente ela sente uma dor aguda muito intensa. Isso, em geral, deve durar de 2 a 4 semanas, esse quadro de dor. Isso deve representar uma fratura. É diferente de uma fratura, por exemplo, do fêmur, que às vezes necessita até cirurgia, né? A segunda maior risco é a fratura do fêmur, a cabeça do fêmur, como as pessoas leigamente falam. E o problema é que na fratura do fêmur, ela vai ficar acamada por muito tempo. Ficando acamada, vem outras complicações, aumento de risco de trombose, aumento de risco de pneumonias, etc.
cuja mortalidade implica em 20% nos primeiros 6 meses. Portanto, bastante alta e um cuidado que tem que se tomar de forma bastante importante. Um outro local é o rádio. O rádio é esse osso aqui, que está em direção ao polegar. Na parte distal dele ocorre muita fratura. Então, os locais mais comuns são a coluna, as vértebras da coluna lombar, o fêmur, a porção superior do fêmur que está na nossa cintura e a fratura distal, essa parte aqui que eu estou mostrando do rádio. É possível. Isso é importante que para isso a pessoa tenha uma boa ingestão de cálcio e se não tiver a reposição de cálcio, a reposição através dos alimentos, através de medicamento. Mas deve-se salientar que o melhor cálcio é que vem pelo alimento. Quando não, o medicamento. Fundamental, a vitamina D. A vitamina D, ela não vem pelos alimentos, vem muito pouco, quase nada. Ela vem pela radiação solar, pelo sol. Sol em que a mulher não tenha protetor solar e que não passe através do vidro. É muito importante. O que faz a vitamina D? Ela aumenta a absorção de cálcio pelo intestino. Então isso é de fundamental importância. Outro fator importante para repor a massa óssea seria alguns medicamentos, como por exemplo os bisfosfonatos. São medicamentos excelentes, é o nome mais complicado, bisfosfonato, mas ele é de fundamental importância para repor a massa óssea. E lembrar que isso ele vai sendo feito de forma contínua e é muito importante para essa mulher para ter a redução do risco de fratura. Deve-se salientar que nem sempre o osso que era dessa grossura vai ficar mais grosso, por exemplo, vai ficar dessa grossura, somatória dos dois. Mas ele melhora a estrutura óssea, fazendo que quando uma pessoa caia, quando ela se protege, ela não tenha o risco da fratura. O tratamento nós temos que pensar em alguns tópicos. Um deles, a dieta alimentar. Seria uma dieta alimentar rica em cálcio, e cálcio basicamente, o mais importante seriam os lácteos, leite e seus derivados, que vão fornecer o cálcio. Um segundo tópico seria a vitamina D. Vitamina D, ela é obtida espontaneamente, naturalmente, através da exposição ao sol. Sol esse sem o protetor solar e sem que o sol passe pelo vidro, senão ultravioleta ele é bloqueado. O terceiro tópico seria atividade física. A atividade física é fundamental, é muito importante, principalmente a atividade física do tipo musculação ou a caminhada. E o quarto tópico seria a alteração de alguns vícios ou redução, tipo parar de fumar, diminuir a ingestão de bebida alcoólica, reduzir alimentos extremamente ricos em sal ou colocar menos sal na comida. E o quinto tópico seria através dos medicamentos, dos quais deve-se salientar que o bisfosfonato é bastante importante. Conforme já salientamos, é importante que algumas coisas sejam feitas. Uma delas, conforme já mencionamos também, é a atividade física. A atividade física seria a musculação, é o número 1, mais importante de todos. O segundo importante, que eu acho que seria de fundamental importância, seria a caminhada. A natação não é tão boa, porque para a parte óssea é muito importante que tenha ação da gravidade. Como a densidade da água é maior que a densidade do ar, embora ela seja muito boa do ponto de vista de respiratório e cardiovascular, ela não é a ideal do ponto de vista da osteoporose. Um outro tópico importante seria a exposição ao sol. O outro tópico fundamental seria a redução de hábitos nocivos, como tabagismo, ingestão exagerada de bebida alcoólica e ingestão exagerada de sal.
E bebidas muitas vezes gasosas, quer sejam refrigerantes, quer seja uma água tipo com gás, porque elas são ricas em fosfato e isso diminui a absorção de cálcio pelo intestino. Ou seja, não é só medicamento, é medicamento, mas todos esses itens que nós mencionamos que são de fundamental importância. Não obrigatoriamente você necessita tomar o medicamento o resto da vida. Um dos melhores tratamentos, que é o bisfosfonato, eles devem ser utilizados, são feitos por muito tempo e é importante que você faça o controle com o seu médico de forma periódica. Isso é bastante importante, pois eles reduzem sobremaneira o risco de fratura. E a redução do risco de fratura implica numa melhora na sua qualidade de vida, né? E menor risco à sua saúde. É importante que você seja avaliada por outros profissionais. Por exemplo, a nutricionista ou o nutrólogo é de fundamental importância para te orientar numa ingestão alimentar adequada na parte de cálcio, né? Quer sejam os lácteos ou outras formas, então é de fundamental importância. O nutricionista também é importante para falar a respeito da orientação dos vegetais verdes. E também não se deve esquecer em relação a alimentos que são inadequados. Por exemplo, excesso de sal, como é contido muitas vezes em embutidos. Também o excesso de café. Alguns colocam que mais do que 6 xícaras de café ao dia podem ser ruins em relação à saúde óssea. O outro profissional que é muito importante seria uma orientação à atividade física adequada, principalmente para fortalecer a parte óssea, osteomuscular. Então, para isso, também pode-se lançar mão de um fisioterapeuta ou de um fisiatra. Uma boa orientação na atividade física para não ter lesões musculares ou lesões articulares. São várias as recomendações para quem tem osteoporose e o objetivo é prevenir fraturas, prevenir perda de dentes e melhorar qualidade de vida, que é o objetivo maior de toda a medicina nos dias atuais. Para isso são necessários vários aspectos. Lembrar que a partir dos 40 anos, mulheres e homens vão tendo perda de massa muscular. Isso implica numa perna de diâmetro menor e vai tendo um acúmulo de gordura no abdômen. Essa gordura abdominal é muito ruim, ela é deletéria. Ela pode aumentar o risco de hipertensão, de diabetes. Essa redução de massa muscular é chamada sarcopenia. Por que ela é importante? Porque o músculo, a inserção do músculo, ele vai de um osso a outro. Então, quando ele contrai, ele implica numa movimentação do osso. E isso é muito importante para a manutenção da massa e saúde óssea. Então, a sarcopenia significa que ela pode ter maior possibilidade de quedas. E as quedas ocorrem mais com pessoas de mais idade. Por quê? Porque ou elas têm hipertensão e estão tomando medicamento que pode aumentar a tontura, ou elas tomam medicamentos para o sistema nervoso central, né? Tipo insônia, tudo isso, que pode dar um pouco, às vezes, mais de tonturas e implica em mais queda. Um outro fator importante é a arquitetura do ambiente. Como tem menos massa muscular, que é a sarcopenia, isso implica que a hora que ela vai no sanitário, ela vai ter menos força muscular para levantar, ela faz um maior esforço. Então é importante ter aquelas barras laterais, assim como no chuveiro, que é um local muito importante de queda. E se tiver queda, aumenta o risco de fratura. Outro fator importante são os móveis. Lembrar que as pessoas, à medida que aumenta a idade, elas acumulam móveis, acumulam objetos, e é importante que tenham menos móveis e que os móveis não sejam em quina,
De preferência que ele tenha aqui seja ovalada, não seja em 90 graus, seja ovalada, porque em que na hora que ela bate, ela pode se machucar, sente a dor e pode ter a queda. Outro fator relevante, tirar os tapetes da casa. Se porventura tiver, que tenha uma aderência, né? Mas de preferência reduzir os tapetes ou tirar todos os tapetes. Outro fator também primordial são, por exemplo, os pequenos animais. Em geral, nós temos, a mulher como vive 7 a 8 anos a mais do que nós homens, nós temos muitas viúvas e menos viúvos. Então, às vezes ela tem os animais de estimação, né? O gato, o cachorro, e ela levanta mais vezes para ir ao banheiro, para urinar. Então seria importante aquela luz intermediária, um abajur de lâmpada bem leve para ela não levantar no escuro. E outro fator, às vezes o animal de estimação está ao lado da cama. Então ela levanta, ela pisa no gato ou no cachorro, um miau miau ou um au au de cá, ela se assusta e ela cai. Então isso é muito importante, né? E outros são, às vezes, brinquedos dos netos, né? O carrinho, que a hora que ela pisa sobre o mesmo, por causa da rodinha, ela cai ou ela tropeça numa boneca. Então isso é bastante importante. Outras recomendações são os alimentos que nós já mencionamos, né? Ricos em cálcio, a exposição ao sol, a diminuição de hábitos nocivos à saúde celular, à saúde, óssea, e por que não dizer os medicamentos quando necessários, e em geral, na maior parte das vezes, são necessários. Essa frequência depende do que você tem. Uma coisa é se você tem osteopenia, outra é se você tem osteoporose, outra é se você já teve fratura, outra é se você tem a necessidade de andar tipo com um apoio, por exemplo, com uma bengala. Então é muito variável. Muitas vezes no início do tratamento pode vir com 3 meses ou 6 meses, e com o tempo talvez essa frequência, desde que não tenha grandes problemas, possa ser anual. Mas o importante é que você vá ao seu médico e ele te oriente qual é a frequência que ele acha que é adequado para o seu caso. Portanto, o tratamento sempre tem que ser personalizado, tem que ser individualizado. Espero que as recomendações aqui mencionadas sejam importantes para você conviver melhor com a osteoporose, pois ela implica numa qualidade de vida muito melhor para você, além do fato de reduzir o risco de fratura, ter uma melhor saúde óssea e conviver melhor com a mesma.